Se tem uma coisa que a gente sabe que vai acontecer na nossa vida é que todos nós vamos morrer um dia. Setembro foi conhecido como Setembro Amarelo porque foi o mês onde que a gente acabou discutindo muito sobre suicídio, sobre a morte, que são temas considerados tabus pela nossa sociedade e nunca é discutido sobre esses temas. Por mais que esteja presente no nosso cotidiano, por mais que sempre há notícias postadas na mídia, acontecem na nossa cidade, enfim, são coisas que a gente tenta não falar sobre. Eu não consegui falar muito sobre o Setembro Amarelo porque eu tava numa época muito perturbada na minha vida, de N coisas pra fazer, mas foi até bom porque eu quero sempre trazer esse assunto pro canal. O suicídio, que fala um pouco sobre depressão, ansiedade, que está cada dia mais presente na nossa sociedade, principalmente essa geração, que é uma geração ansiosa, é uma geração um pouco depressiva e enfim, até porque são muitas informações. Darkseid lançou 2 livros, que é o Confissões do Crematório e O Último Adeus, que são 2 livros que tratam sobre o tema morte. No caso, esse primeiro é uma ficção bem triste, falando mais sobre suicídio, já que aqui a personagem principal, que é Alex, acabou perdendo seu irmão, que se matou com um tiro, e o livro é uma espécie de diário que acabou sendo feito porque o seu psicólogo, psiquiatra, não lembro, mandou fazer esse diário para escrever um pouco sobre o seu cotidiano como uma forma de desabafo e tentar preencher um vazio que o seu irmão deixou, o Ty, que simplesmente se matou por um motivo específico aqui, que ao longo do livro você vai descobrindo e você vai se emocionar ao longo de toda essa história. É um livro que se trata de suicídio de uma forma bem delicada, ela não é uma coisa crucial, brutal, etc. E mostra como foi a irmã, a mãe e o pai lidando com isso e como foi ela sentir essa culpa que elas tiveram. Então aqui acaba trazendo muitas recordações e sentimentos. É um ótimo livro para trazer a discussão do suicídio. Eu admito que o final ele é triste. Já o Confissões do Crematório, ele traz a morte como uma amiga e como se ela fosse algo normal, o que realmente é. A Kelly Lindott, que é a autora desse livro, é uma história real, basicamente, que vai contar a sua experiência num crematório. Ela tem um canal no YouTube também que fala um pouco dessa experiência que ela tem. E ela escreveu esse livro, que por sinal é a mesma autora de Menina Submersa, falar um pouquinho sobre essa morte, como foi ela trabalhar numa funerária, etc. E as coisas que ela via. E ela vê que a morte é simplesmente normal e ela vem para todos. Esse livro eu não recomendo para pessoas um pouco sensíveis lerem, já que ele contém uma linguagem bem nojenta às vezes. Ele ela detalha muito bem os corpos e como que está fazendo, e como que ela faz o processo de embalsamento. Por exemplo, o seu primeiro caso, ela teve que pegar como se fosse um barbeador rosa para parar a barba do homem, para apresentar para a família, para mostrar e etc. E mostra como que é o mercado funerário dos Estados Unidos. Enfim, esses livros acabam trazendo essa discussão sobre a morte nos 2 casos, só que de uma forma bem difícil. Tipo, o primeiro o suicídio, a segunda a causa natural na maioria dos casos. Ambas questões devem ser tratadas e não devem ser consideradas tabus, e eu sei que é um sentimento difícil, mas a discussão sempre tem que ter essa lei. Eu me refiro ao suicídio, e não é apenas em setembro que esse assunto deve ser debatido, esse assunto deve ser debatido todo santo dia, porque ele infelizmente está presente em nós. Que infelizmente acontece direto.